Olá, eu sou a Verônica. Meu trabalho tem como tema assinatura espectral de crostas lateríticas magnesíferas da região de São João da Aliança, Goiás, e contou com a orientação da professora Adriana Orbe. Nosso problema central parte da dificuldade de identificação das bandas de absorção dos minerais de manganês, sobretudo na presença de argilominerais, óxido e hidróxido de ferro. Vai lembrar que as crostas magnesíferas são resultado da lixiviação de potássio, magnésio, sódio, cálcio e concentração de ferro, alumínio e manganês, em parte sílica, e apresenta alto potencial de prospecção mineral. Pensando nisso, a metodologia empregada foi a associação entre descrição macroscópica, considerando aspectos estruturais, texturais e mineralógicos, difração de raios X, onde as amostras foram reduzidas na fração argila, analisadas no difratômetro modelo Rigaco e interpretadas com o apoio do software JADE, tendo como foco a identificação da distância interplanar característica de cada mineral. Método bastante utilizado na identificação de minerais, rochas e sedimentos. Por fim, a espectroscopia de reflectância na faixa do visível, infravermelho próximo, e de ondas curtas, capaz de identificar grupos funcionais que formam os minerais de manganês. O princípio da técnica é medir a interação da radiação eletromagnética com os alvos. Nesse caso, foi feito sensoriamento em escala de laboratório e contou com o apoio do espectro radiômetro, modelo FIDSPEC 3. Quanto ao processamento, constituiu bibliotecas espectrais para cada amostra e usou um range de 400 a 250 nanômetros e aplicou os contínuo remove a fim de eliminar ruídos e ressaltar feições de absorção. Quanto aos nossos resultados, no geral, a gente tem feições de absorção características das ligações de manganês e oxigênio, ferro e oxigênio, bem como ferro, hidroxila, alumínio e hidroxila. Aqui a gente tem um exemplo de uma feição característica ligado à absorção de ferro e oxigênio, caracterizado próximo de 535 nanômetros, que coincide com a absorção da hematita, bem como água em 2.200. Outro ponto de atenção aqui são os ganhos nas transições entre os detectores de silício e ligas metálicas entre o Ni e o Sui. Aqui a gente tem um exemplo dos minerais identificados pela difração, que foi a pirolusita, lítio, forita e criptomelanos, são minerais de manganês. Aqui ressalta também outro espectro, onde a gente consegue observar as ligações de alumínio e hidroxila, que coincide com a absorção da caulinita e tem alguns pontos referentes à absorção da gipsita, próximo de 2,350. Aqui a gente tem, sobretudo, a ligação de manganês e oxigênio, próximo de 413 nanômetros. As demais têm uma tendência tanto para as feições de ferro e oxigênio, quanto de ferro e hidroxila, alumínio e hidroxila, bem como água livre também. E o que chama a atenção da gente em relação aos exemplos é a mudança entre as texturas. Há uma predominância, de fato, da característica vermiforme estrutural da crosta. Outro ponto aqui, a gente observa também uma textura diferente olítica. Então, aqui a gente observa que essas texturas olíticas, elas têm uma associação, sobretudo, com a ligação de ferro e hidroxila, que coincide com a absorção da goetita. Os demais minerais de manganês, a gente não conseguiu identificar as ligações. E dentro de todas as amostras realizadas, os resultados, a gente observa a ligação de manganês e oxigênio próximo de 410 e 421 para pirolusita, o principal mineral de manganês. E aqui a gente tem novamente a presença dessa transição, né, entre os detectores
de silício e ligas metálicas, e observa-se que dentro os minerais de manganês, a romanechita e a pirolusita é os que mais aparecem recorrentes entre as amostras. E agora a gente pensando no nosso ponto de discussão. No geral, a gente observa que essas amostras elas são classificadas com a predominância de estrutura vermiforme, textura nodular e impregnação de material argiloso, onde o principal mineral constituinte de manganês é a pirolusita, o óxido de manganês. As feições de absorção, nesse caso aqui, estão ligadas à ligação entre manganês e oxigênio, e são caracterizados por baixa reflectância, próximo de 410 e 421. Embora todos os minerais de manganês sejam opacos, a anisotropia forte e o sistema cristalino menos complexo em relação aos demais minerais de manganês reforçam o motivo pela qual foi possível identificar essa banda de absorção. Então, se tem uma anisotropia em relação aos demais, então, diferentes direções ele vai apresentar absorções. Agora, quanto aos minerais de ferro, né, a gente está falando aqui óxido e hidróxido de ferro, e bem como água livre e até mesmo um filosilicato que a gente observa aqui, além dos argilominerais, que é a muscovita, se tem em todas as amostras uma ocorrência desses minerais, e a gente observa que tem uma tendência também, né, para as ligações de ferro e oxigênio próximo de 530, a ferro e hidroxila próximo de 480 nanômetros. Já associado à água, a gente tem absorções próximo de 2.400, 2.200. Já alumínio e hidroxila próximo também de 2.205, 2.900. E, por fim, a gente tem aqui ligado o potássio com o oxigênio, próximo de 2.446. O que a gente observa aqui? Né? Que, em suma, a associação dessas metodologias elas foram satisfatórias, que reforçam que a identificação das bandas de absorção dos minerais de manganês não estão só ligados com a descrição da assembleia mineralógica, mas também com a complexidade da estrutura cristalina. Então, a gente observa que dentre os minerais de manganês presentes aqui, a pirolusita é a que tem uma estrutura menos complexa em relação aos demais. Então, a gente tem aqui um sistema cristalino tetragonal, diferente dos outros, que é monoclínico, até mesmo um romboédrico. E aqui está a nossa equipe, colaboradores. Então, eu participei desse trabalho junto com a professora Adriana e contou com o apoio da professora Júlia, e bem como o Instituto de Geociência, que a gente está falando com o apoio dos laboratórios de difração, sensoriamento remoto e espectroscopia. Fica aqui o nosso contato. Muito obrigada. Tchau, tchau.